O objetivo deste vídeo é decodificar o capítulo 12 de Apocalipse e descortinar o papel profético do Brasil no plano de Deus para a humanidade. Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber. Este primeiro versículo logo estimula que tenhamos uma visão diferenciada, específica, ao relatar: viu-se grande sinal no céu. Ou seja, para decodificarmos os símbolos, sol, lua e estrelas, mencionados no versículo, devemos ter uma visão vertical. Como se estivéssemos olhando para o céu. A saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Coroa com 12 estrelas. A coroa representa um elo estabelecido dentre as 12 estrelas. Um elo para indicar um território, um lugar. Neste primeiro momento indica objetivamente Israel. As 12 estrelas neste momento representam as 12 tribos territoriais de Israel, as 12 tribos patriarcais que compõem o território de Israel. Veja com uma visão vertical, por intermédio do mapa. Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Manassés. A lua debaixo dos pés. A lua, assim como a coligação das 12 estrelas, representa uma testificação de um lugar escolhido por Deus. Neste primeiro momento testifica objetivamente Israel. Saiba então que o território de Israel está inserido em uma região denominada de Crescente Fértil. Fértil porque se trata de uma área extremamente propícia à agricultura e criação de gado, mesmo em meio ao deserto inóspito. E crescente devido a esta área abençoada, onde Israel está inserido, ter o formato de uma lua crescente. Veja com uma visão vertical, por intermédio do mapa. A mulher vestida do sol. Neste momento a mulher não pode ser uma representação da igreja, pois a mulher é que deu à luz ao filho que objetivamente é Jesus. E como se sabe, a igreja conceitualmente surgiu a partir de Jesus. Logo, a igreja conceitualmente não pode ter vindo antes de Jesus. A mulher também não pode ser uma representação objetiva de Maria, pois esta é uma visão celestial que transcende os tempos de Maria. Está além até mesmo do nosso tempo presente. Na vindoura grande tribulação, a mulher há de ficar segura em um lugar preparado por Deus. Contudo, Maria é esta mulher sob o arquétipo de dar à luz a um filho varão, Jesus, sendo logo perseguida pelo rei Herodes, fugindo então para um lugar no deserto, o Egito, e lá permanecendo segura. Com José e o bebê Jesus. A mulher representa um cuidado marital de Deus para com um povo. Neste primeiro momento o povo escolhido foi o povo hebreu. Este povo constituiu as tribos de Israel, dentre elas a tribo de Judá, de onde veio Jesus, ou seja, de onde veio objetivamente o filho varão. O povo hebreu tem origem no patriarca Abraão, que recebeu a missão de migrar para Canaã. Ou seja, neste primeiro momento, com este primeiro povo, a missão estava destinada tão somente a um território, Canaã, Israel. Portanto, a dispensação marital de Deus iniciou pelo povo constituído por Abraão, cuja missão estava, naquele primeiro momento, em conquistar um território apenas. E para que se cumprisse a missão, houve no processo o cuidado e orientação de Deus dando-lhe luz, como um sol, por meio de profetas, dentre eles o próprio Abraão. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Este versículo apresenta um grande dragão vermelho, que possui 7 cabeças, tendo em cada cabeça um diadema. Ainda sistematizando, é dito também que além das 7 cabeças e dos 7 diademas, o grande dragão vermelho possui 10 chifres. Porém, diferente dos diademas, não está taxado que os chifres estão distribuídos pelas cabeças. Começando então pelos chifres a decodificação, eles estão fixados em uma cabeça. Estão na cabeça que representa o último império opositor ao plano de Deus para a humanidade, ou seja, na cabeça que representa a ONU. Será a ONU na grande tribulação que propiciará uma coalizão de 11 reis, dos quais o anticristo será o maior, Apocalipse 17 versículo 12. Portanto os 10 chifres são 10 reis juntos. E não obstante a cabeça ser a ONU, é também o anticristo.
Uma cabeça é a ONU e cumulativamente o Anticristo. Como uma outra cabeça é o Egito e cumulativamente o Faraó. E como uma outra cabeça é Roma e cumulativamente o rei Herodes. O Faraó e o rei Herodes, nos seus respectivos impérios, intentaram contra o plano de Deus ao promoverem matança de bebês do povo escolhido. Êxodo 1 do versículo 15 ao 22, Mateus 2 versículo 16. O Anticristo também atacará os que tomam leite, Mateus 24 versículo 19, ou seja, aqueles que não consomem o alimento espiritual sólido. E pelas cabeças do dragão representar os impérios, e cumulativamente seus reis, quando é possível discernir, que intentaram contra o plano de Deus para a humanidade no transcurso da história, é que é dito que ele é grande. O que já não ocorre com a besta de Apocalipse 17. Não é dito que ela é grande. E não é grande pois suas 7 cabeças, diferente das cabeças do dragão, representam 7 reis de um império apenas, o romano. Por isso é dito também que as 7 cabeças da besta de Apocalipse 17 são 7 reis e 7 montes, Apocalipse 17, do versículo 9 ao 10. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Este evento cataclísmico indica que o dragão promove grandes sinais. Porém tais sinais são de mentira, por isso ele usa a cauda, Isaías 9 versículo 15. Já está evidente que o dragão é uma representação de Satanás. Satanás que é denominado de o pai da mentira, João 8 versículo 44, e que no transcurso da história intentou contra o plano de Deus para a humanidade. Então, vale lembrar, ele é grande pois suas cabeças contemplam toda uma história junto a impérios. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Este versículo apresenta a peleja passada pelo povo hebreu em decorrência de sua própria desobediência em sua trajetória, e pelos intentos de Satanás em querer impedir a promessa da vinda do Messias. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nasceu o filho varão, nasceu Jesus. Cumpriu seu ministério, cumpriu as profecias inclusive sua morte voluntária como Cordeiro de Deus. Ao terceiro dia ressuscitou, ou seja, como no texto, foi arrebatado. O cetro de ferro apontado no texto testifica que o filho varão é objetivamente Jesus. Pois Jesus, na visão da sua volta, Apocalipse 19 versículo 15, se apresenta com este instrumento. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ainda que se possa discernir que este novo lugar é objetivamente o Egito, pela história linear de Maria que após dar à luz a Jesus fugiu, com o bebê e José, para o Egito. O lugar mencionado no texto na verdade está situado em um futuro, no tempo da vindoura grande tribulação, que durará os referenciados 1260 dias. Portanto, decodificando, deserto significa futuro, ou seja, Deus preparou um lugar no futuro para que a igreja seja sustentada durante a grande tribulação. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O poder da mentira de Satanás que antes do nascimento do filho varão, convenceu até mesmo terça parte dos anjos fazendo-os cair, Apocalipse 12 versículo 4, com a vinda de Jesus, não prevalece mais. Por isso Satanás e seus anjos são derrotados e jogados de volta à terra pelos anjos do Senhor. Portanto, assim como no céu, aqui na terra nós podemos também derrotar Satanás. Tudo graças ao sacrifício do Salvador, nosso Senhor Jesus.
Pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O objetivo da mulher em receber as asas da águia é estabelecer novamente uma conexão do futuro com o passado. Pois em Êxodo 19, versículo 3 e 4, Deus demonstrou sua semelhante provisão no deserto literal. E novamente é relatado que a mulher parte para um lugar onde será sustentada na vindoura grande tribulação, nos 3 anos e meio que corresponde a 1260 dias, Apocalipse 12, versículo 6, ou a um tempo, tempos e metade de um tempo, como dito neste versículo. E o novo lugar é o Brasil. Portanto, é no Brasil onde a igreja, isto é, a mulher, será alimentada com alimento espiritual sólido, não ficando assim, apenas com o leite espiritual. Mateus 24, versículo 19. E o alimento sólido tem como efeito a maturidade espiritual propiciando, com excelência, o discernir sobre aquilo que é verdadeiro, do que é mentiroso. Hebreus 5, versículo 14. Logo, esse sustento anula o poder da mentira de Satanás. E por isso o alimento espiritual sólido será o verdadeiro diferencial do lugar no tempo da grande tribulação. E semelhante ao primeiro momento, com Israel, neste segundo momento, com o Brasil, os símbolos Sol, Lua e estrelas, testificam o lugar. Veja por intermédio de uma visão vertical. As 12 estrelas simbolizavam as 12 tribos territoriais de Israel, agora elas simbolizam os 12 países independentes da América do Sul. Levi não tinha território, e a Guiana Francesa não é independente. Já a Lua é agora um símbolo para a Argentina. O nome Argentina advém de argento, que é prata em latim. Logo Argentina é prata. E a prata está para a Lua em uma organização profética, pois a prata e a lua estão dispostas como segundo em Daniel 2, versículo 32, e Apocalipse 12, versículo 1. Então se a lua de Apocalipse 12, versículo 1, está para a prata de Daniel 2, versículo 32. E a prata está para o argento, que é prata em latim. E o argento está para a Argentina, que deriva de argento. Logo, a lua está para a Argentina, país que está abaixo dos pés do Brasil. E nesta cosmovisão observa-se ainda, que quando o Uruguai pertencia ao Brasil, estava como que os pés do país, mas, como que o Brasil fosse ferido bem no calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Perdeu o Uruguai. E nesta perda, a Argentina foi uma decisiva inimiga do Brasil. Permanecendo com a visão vertical, se o sul do Brasil está para os pés, o norte está para a cabeça. Mais precisamente o Amapá, que está no extremo norte e ao centro, está para a cabeça. Amapá, como que tendo uma boca, está se alimentando por primeiro do alimento espiritual sólido. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O rio vindo do dragão representa o último intento de Satanás contra a igreja antes dela se estabelecer no lugar seguro. Já o rio sendo absorvido pela terra, representa o último mover profético de Deus para com a igreja antes da volta de Jesus. Portanto, a terra representa pontualmente o Espírito Santo que está sendo derramado sobre nós, Atos 2 do versículo 16 ao 20. Espírito Santo que é o terceiro da tríade, Deus, Jesus e Espírito Santo. Bem como a terra é a terceira na tríade dos astros do texto, que possuem singularidade nas individualidades, ou seja, Sol, Lua e Terra. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Por fim, o dragão não prevalecerá com seu poder da cauda, com seu poder da mentira. Isaías 19, versículo 15, contra aquela mulher, contra aquela igreja, que estará no lugar seguro. Lugar preparado por Deus com o sustento do alimento espiritual sólido, que propicia a maturidade de discernimento, Hebreus 5, versículo 14. Frustrado, o dragão então irá intentar contra os demais cristãos que não têm a mesma fortaleza do lugar dada a nós, por nosso Deus.
E quando é dito que Satanás se coloca na areia do mar, denota que irá aguardar seu filho subir do mar. Apocalipse 13 versículo 1.